como são eleitos os vereadores? É uma dúvida que muita gente não entende. Como é que nós elegemos, né? Como é que nós vamos às urnas e elegemos os vereadores? Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que são 10 vagas e são 100 eleitores. Dividindo isso, é como se para cada vaga eu tivesse que ter 10 votos. Agora imagine que eu tivesse só 2 partidos. E um partido teve 60 votos. E o outro partido teve 40 votos. O que é que vai acontecer? Quem é que vai ser eleito? Esqueça o nome do vereador. Quem vai ser eleito são 6 pessoas do partido A e 4 pessoas do partido B. Esse é um exemplo bem simples. Mas que, para aumentar, é só você fazer a conta matemática, é aumentar a quantidade de vagas, a quantidade de eleitores, a quantidade de partidos. Mas esse é o exemplo mais simples para a gente entender o que é uma eleição proporcional. Então, eu vou eleger 6 pessoas do partido, os 6 mais votados daquele partido. E há 3 anos foi feita uma emenda constitucional que entra em vigor agora, que proíbe coligação na eleição de vereador. Então, você vai votar realmente naquele partido ali. Fique atenta ao partido, qual é a ideia. Porque quando você dá o voto, você vota no partido, na verdade. Então, os votos são contados, vai ver quantas cadeiras o partido consegue. Então, você pode votar no número do partido. Vou chutar aqui partidos conhecidos, como 13, 45, 17. Você vota ali no partido. Seja livre. Você não precisa nem votar no número todo do vereador. Só que quando você indica um candidato e vota um número completo, você quer que aquela pessoa ali tenha prioridade na hora de ocupar a cadeira. Se, por exemplo, você pega um partido com um bocado de gente conhecida, mas tem uma pessoa super conhecida, aquele famoso puxador de voto, que tem uma votação estrondosa, e aí aquele partido ganha direito a muitas vagas, e entram pessoas com voto bem pequenininho, enquanto outras pessoas mais tradicionais de partidos maiores tiveram votações maiores e não entraram. Isso é justo? Isso é justíssimo. Porque se entrasse só a pessoa que teve mais voto, significa que aquela população todinha que votou naquela ideia só ia ter uma pessoa falando em nome dela na Câmara dos Vereadores. Isso ia ser muito injusto com essas pessoas que votaram nessa ideia. E geralmente quem faz isso é porque votou numa ideia. E aí você tem aquelas pessoas que são levadas também para ocupar aquelas vagas que são do partido. Por quê? Porque assim aquela minoria vai se fazer ouvir, vai ter voto. Então tem que ter responsabilidade na hora de votar, na hora de escolher. Não é eleição para senador, para governador, prefeito, não é quem tem mais voto. É o partido que tem mais voto que conquista as cadeiras. E daqueles partidos ali, você tem o direito a votar no candidato, tanto se quiser. Para quê? Para fazer a lista dos candidatos mais votados no partido. Se o partido conquistou, nesse exemplo fictício que eu dei, 4 vagas, vão entrar os 4 mais votados daquele partido. E os outros ficam no que a gente chama de suplência, para, em caso de eventual necessidade de vaga, subir e ocupar aquela cadeira. Teremos uma eleição diferente, porque os partidos estão sendo forçados a serem mais sérios, não estão coligados, não estão juntos, então só vai contar o voto dele mesmo. Então, isso está exigindo estratégias diferentes para ocupar essas cadeiras. Bom, então, a mensagem final que eu deixo é pedir que todos participem da vida política da sociedade. Isso é uma exigência cristã. Os papas são muito firmes em pedir que nós participemos da vida social, desse amor social. João Paulo II falava no amor social, Bento XVI falava na participação pública, o Papa Francisco fala na importância dessa caridade para o bem comum, cuidar da casa comum, exige isso.
E nós temos que responder esse chamado. O chamado que não é dos papas, não. É do Espírito Santo, que foi infundido no batismo. Então, o cristão, ele é batizado em nome da Trindade e ele tem o dever, como missão de vida, de colaborar para uma vida melhor em sociedade. E a eleição é um momento muito sério, muito grave, muito importante numa república. Então, nós temos que assumir esse compromisso. Nós temos que arcar com a responsabilidade. Nós temos que legitimar no dia a dia isso tudo que acontece. Temos que dizer não ao voto em branco. Temos que dizer não ao voto nulo. Temos que procurar candidatos que defendam os valores em que nós acreditamos. Isso é importante. E se não houver, no que melhor representa o espaço de defesa desses valores, num ambiente de tolerância, de respeito, de liberdade religiosa. Não podemos impor em quem você vai votar. Mas você deve sim discernir quem melhor pode conduzir a construção dessa caridade fraterna que constitui a nossa vida em sociedade. Na verdade, eu queria parabenizar, Fabiano. Que aula, viu? Muitíssimo obrigado. É muito importante todas as suas colocações, a importância do voto, a importância de você não perder essa oportunidade de lutar pelo seu direito, né? Não, não, mas é um que pode fazer, sim, a diferença, né? Então, você está votando no candidato, ou no partido, não é no candidato para vereador. Essas colocações muita gente tem. E a importância do cristão, né? A gente vê muita se falar que não se deve misturar política e religião. Assim, eu não via muito esse sentido dessa discussão, né? De não poder fazer essa discussão. Meu Deus, por que não, né? E sempre se ouve, né? Essa colocação, política e religião não se mistura, né? E por que não? Por que eu não posso votar como cristão, né? Na verdade, eu voto como cristão. E não voto não necessariamente no católico, né? Eu voto na pessoa que tem um pensamento parecido com o meu. Isso muito importante. Outra colocação que eu achei muito pertinente é a do Estado laico. O Estado laico é como se ele fosse ateu, e não é. Não é? Isso é importante, que a gente possa sim, expressar a nossa fé e ter no nosso discurso a nossa religião também. E assim, eu acho muito importante essa colocação que você fez a respeito disso. Olha,